Amém, queridos. A gente vai começar, tá? E eu gostaria de convidar vocês aí para abrirem a Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 7 de Romanos, por favor. Nós vamos ler apenas o versículo 1, até porque hoje, na verdade, nós vamos fazer apenas uma introdução, tá bom, queridos? A gente não vai estudar o capítulo ainda hoje, não, porque como nós temos um tempo que nós paramos a ministração em Romanos, porque pregamos lá o livro de... Nem eu lembro mais o que eu preguei, gente. Abacuque, não foi? Misericórdia, Jesus amado. Nós pregamos lá Abacuque, tá bom? Aí, a gente gastou um tempo, na verdade. Então eu vou fazer uma recapitulação para que a gente chegue até aqui o 7. Aí na próxima semana nós estudaremos o capítulo 7, tá? Deixa eu adiantar algumas coisas a vocês. Eu acho que eu ainda não preguei algo tão profundo, tá? E é lógico, vai ter um pouco de dificuldade na compreensão. Nós vamos tentar, de todas as formas, ver se eu consigo diminuir um pouco as dificuldades do texto, porque é um texto muito conhecido. E você pode colocar assim, Romanos 7, e você vai achar muita gente falando sobre isso, tá bom, queridos? Muita gente pregando sobre isso. E quase sempre que as pessoas falam em Romanos 7, elas estão preocupadas em querer saber quem é o homem que Paulo está descrevendo ali naquele capítulo. Na verdade, nós vamos perceber isso ao longo da nossa ministração. Algumas pessoas perdem completamente o foco daquilo que Paulo está ensinando por causa da preocupação em querer saber quem é o homem. Eles entram no texto sem se preocupar muito com os primeiros versículos, né? Porque eles querem logo para aquela parte que fala sobre aquele homem. E aí elas querem... Aí as teorias, irmãos, as teorias são muitas, entende? Muitas. Eu ouvi recentemente um pregador e ele estava dizendo que o homem que Paulo está descrevendo ali, na verdade, não é um homem, é o povo de Israel, quando Deus tirou eles do Egito, entendeu? Antes de dar a lei para eles. E é curioso, irmãos, a gente vai olhando aquele negócio ali, vai ouvindo ali, e as pessoas vão sugerindo, talvez durante a ministração da carta, do capítulo, eu traga para vocês aqui alguma dessas teorias, porque é bom a gente conhecer. Você vai ouvir pregadores famosos, inclusive, citando, né? E aí a gente vai tentar chegar aqui a um consenso. Agora, deixa eu adiantar uma coisa, irmãos, e eu não vou focar nessa questão, é lógico, não tem como você fugir disso, tá bom? Se nós vamos expor o texto, a gente vai ter que encarar o problema, até porque o capítulo quase todo trata dessa pessoa que é tão controversa no caso. Vocês sabem que a pregação nesse texto, ela é feita baseada no comentário de Martyn Lloyd-Jones, tá bom? Ou Martin Lloyd-Jones, como o Nicodemo chama. Então eu faço baseado no comentário dele. Eu tenho muitos outros comentários no meu computador, que eu nem me gastei tanto tempo lendo eles, porque... Quando eles começam a descrever quem é a pessoa do capítulo 7, aí a tendência já é fugir logo, porque eu não concordo com aquilo lá, entendeu? Então, a gente vai tentar trabalhar esse texto e de forma que fique compreensível para nós, ainda que, e eu preciso adiantar isso a vocês, é difícil de entender, entendeu? Deixa eu fazer assim uma espécie de trazer o fim para o começo. A abordagem todinha o homem não é uma pessoa salva e o homem não é uma pessoa não salva. eu lendo o comentário, tinha hora que eu cheguei a me irritar, não, eu preciso... Mas aí, à medida que a gente for expondo o texto, irmãos, eu espero que vocês realmente entendam, que vocês realmente compreendam. Mas, mais importante de tudo, já vou te adiantando, isso não é o principal. Eu só estou colocando isso para você porque as pessoas trazem isso como se fosse a questão principal. Não é. Há um propósito, e nós vamos ver isso aqui nessa introdução. Há um propósito,
tá bom? De Paulo ter escrevido aquele capítulo, inspirado pelo Espírito Santo, e o propósito não foi levantar um suspense para saber de quem Paulo está falando. O propósito tem a ver com a lei. Mas vamos lá. Romanos 7, apenas o versículo 1, porque nós vamos introduzir o assunto. O texto diz assim: porventura, ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida, ou durante toda a sua vida. Apenas isso, tá bom, querido? Vamos orar agora. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós nos apresentamos a Ti, Senhor. Apresentamos a Ti nosso coração e nossa mente, e nós pedimos que o Senhor ilumine o nosso entendimento, de maneira que a palavra, Senhor, ela seja compreendida por nós. Uma vez compreendida, Senhor, ela possa gerar em nós os frutos que o Senhor deseja realmente produzir em nós. Que a palavra seja bênção na nossa vida, Senhor. Que a palavra, Senhor, nos alimente. Que a palavra nos fortaleça. Que a palavra nos liberte, Senhor. No nome de Jesus, Pai. Espírito Santo de Deus, me ajude e ajude os meus irmãos a nos alimentarmos da Tua palavra nessa noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, eu quero fazer essa recapitulação, irmãos, para que a gente nunca esqueça, porque eu entendo que esse é um dos erros de boa parte dos comentaristas que escrevem, porque eles vão para o capítulo e eles esquecem o que Paulo já disse, entendeu? Ou o que vai ser dito depois. E eles mergulham naquele capítulo com algumas ideias da cabeça e eles vão tentar provar as ideias dele, baseado naquele capítulo. A gente não pode fazer isso. Eu tenho a obrigação de compreender o que Paulo vem ensinando. Há um contexto, irmãos. Há um contexto. Se eu quero entender o escrito de alguém, não importa se o escrito é sagrado ou se é secular. Não importa se é uma ficção ou uma poesia. Eu preciso ter contexto, entendeu? Porque quem escreve, escreve dentro de um contexto. Então a gente vai fazer uma recapitulação no sentido de que a gente possa entender aquilo que Paulo está fazendo. É lógico, eu vou sempre citar Paulo, mas você sabe que a Bíblia é um livro inspirado, tá bom, querido? É um livro inspirado. Então, toda ela é uma criação de Deus, na verdade, entendeu? É uma elaboração de Deus ao homem, é a palavra de Deus ao ser humano, tá bom? Então vamos lá. Eu quero começar, querido, lá do começo, porque os 3 primeiros capítulos dessa carta de Paulo aos Romanos, quando Paulo escreveu essa carta para os Romanos, ele escreveu ela. A igreja de Roma era uma igreja que não foi fundada por Paulo, não foi ele que estabeleceu os alicerces, como ele fez em tantas outras, né? Não foi ele. Ele não conhecia a igreja, né? E aí ele tinha um plano, vocês pegam isso no livro de Atos, no final de Atos. Ele sai de Éfeso, vai para Jerusalém. A ideia dele era de Jerusalém ele ir para a Espanha. Aí ele escreve essa carta para se apresentar à igreja, para apresentar a mensagem que ele prega à igreja, entendeu? Porque ele queria usar a igreja como uma ponte para chegar até a Espanha. Ele queria alguém que ajudasse ele na obra na Espanha. Então ele escreve a carta. Ele chegou em Roma, é verdade, mas ele não chegou em Roma para ir para a Espanha, ele chegou em Roma preso, né? A história é basicamente essa. Lá em Jerusalém foi preso, depois ele foi enviado para Roma. Tá. A carta de Paulo é a elaboração da mensagem que ele pregava, entendeu? A gente chama isso aqui de uma teologia sistemática da salvação. Ele elabora a doutrina da salvação, ponto a ponto, ele argumenta, ele imagina o que as pessoas podem perguntar com aquilo. Tipo assim, a carta vai ser lida lá na igreja de Roma.
há uma comunidade muito forte de judeus naquela cidade. Então ele vai escrevendo, querido, e aí ele imagina, tem muito judeu lá. Quando eles ouvirem isso aqui, eles vão perguntar. Aí ele se antecipa, faz a pergunta que deveria ser feita lá e responde. Toda a carta é construída dessa forma, tá bom, querido? Então, assim, nos primeiros 3 capítulos, a partir do versículo 16 do capítulo 1, Paulo introduz a doutrina da justificação pela fé. Ali nós temos a doutrina estabelecida. Ele usa uma estratégia interessante. Ele lança a doutrina. No versículo 17, ele fala dela que o justo viverá pela fé, só que ele não vai falar da justificação pela fé. Primeiro, ele vai falar da ira de Deus. É bem interessante. Ele apresenta o tema, mas ele vai mostrar, e eu creio que essa é a intenção de Paulo, ele vai mostrar para nós por que nós precisamos dessa doutrina da justificação pela fé, entendeu? Ele vai mostrar que tanto os gentios como os judeus estão debaixo da ira de Deus. Porque nem gentio nem judeu consegue se salvar através das suas obras, porque é isso que é estabelecido, querido. A doutrina da justificação pela fé, ela diz que nenhum homem é salvo por suas obras, entendeu? Mas pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Quando chega no versículo 21, aí ele volta. Ele mostrou que os gentios estão debaixo da ira de Deus. Ele mostrou que os judeus estão na mesma condição, entendeu? Que eles não conseguem se salvar por suas próprias obras. Aí quando ele chega no versículo 21, ele retorna aquilo que ele parou lá no versículo 17 do capítulo 1. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Ele diz, salvação não é algo que o ser humano produza. Por melhor que ele seja, entende? Por mais vida reta que tenha, por mais caridade que faça, o homem jamais alcançará a salvação por meio dos seus esforços. Irmãos, é interessante isso, né? Nós temos praticamente 2000 anos de história bíblica para Deus provar que é impossível ao homem ser salvo mediante a obras. Quando Deus deu a lei, da lei até Jesus Cristo, 1500 anos, eu não sei aqui direito a data, mas o fato é, mais de 1000 anos para mostrar à humanidade que o homem não pode se salvar por conta própria. Mesmo que ele tenha a lei de Deus, ele não consegue salvação, porque ele não consegue cumprir. A lei de Deus, querido, é uma expressão do caráter de Deus. Entende? Se é uma expressão do caráter de Deus, a lei de Deus é perfeita. Como o ser humano, não importa quem seja, em que cultura viva, não importa a sua condição social ou a sua condição intelectual, o ser humano é imperfeito, então ele jamais cumprirá a lei de Deus a ponto de merecer salvação. Ele estabelece isso. Salvação só por meio de Jesus Cristo, da fé em Cristo. Isso é justificação pela obra, pela fé. Ele estabelece isso nos 3 primeiros capítulos de Romano. No capítulo 4 de Romano, querido, ele vai mostrar uma coisa interessante, porque parece que isso é uma novidade, entendeu? Parece que essa doutrina, alguns até acusavam Paulo de que ele estava inventando isso. E Paulo vai dizer, não, eu não estou inventando isso. Essa doutrina, ela é tão antiga quanto o livro de Gênesis. Está lá em Gênesis, na verdade. E aí, irmãos, Paulo faz uma coisa muito interessante, que é muito inteligente. Lógico, inspirado pelo Espírito Santo. Ele usa praticamente as 2 figuras mais importantes do Velho Testamento para mostrar a doutrina da justificação no Velho Testamento. Então ele está dizendo assim, olha, não é ideia minha. Não fui eu que criei. Não é algo novo. Não é novidade, isso aqui é antigo. Vocês aqui nunca perceberam, na verdade, entendeu? Bom, aí ele estabelece, ele prova que há uma doutrina, ele prova que essa doutrina está na Bíblia, no Velho Testamento, entendeu? E aí, uma vez que ele estabelece a doutrina, querido, ele passa a extrair deduções dessa doutrina, entendeu? Aí a gente chega no capítulo 5, porque o capítulo 5 é exatamente isso, entendeu? A primeira parte do capítulo. Olha como ele começa o capítulo 5. Justificados, pois, mediante a fé, está estabelecido, entendeu? Nós somos justificados pela fé.
Então, uma vez que nós somos justificados pela fé, nós temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o primeiro benefício, vamos colocar dessa forma, o primeiro benefício da justificação pela fé. Paz com Deus. Eu não vou pregar sobre isso porque a intenção não é essa, tá bom? Aí depois ele diz também, pelo qual obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual estamos filhos. Então, acesso pela fé em Jesus Cristo, nós não só temos paz com Deus, mas nós temos acesso a Deus também. Aí ele continua dizendo, olha, e não somente isto, mas também nos gloriamos das tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, e a perseverança produz a experiência, e a experiência produz esperança. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, é que essa é uma doutrina tão graciosa, tão poderosa, tão tremenda, querido, que é possível até mesmo em meio à dor nós nos alegrarmos, nós nos gloriarmos, entendeu? Por quê? Porque nós sabemos que a nossa condição diante de Deus está resolvida. Nós não somos mais inimigos de Deus, nós não estamos mais debaixo da ira de Deus. Nós pertencemos ao Senhor. Em meio à dor, agora nós temos acesso a Deus, nós podemos nos achegar ao trono da graça, querido, e levar a Ele as nossas súplicas, os nossos pedidos. Só que ele continua falando, irmãos, versículo 8, tá? Eu só vou citar alguns versículos aqui desses benefícios, porque eu julgo isso ser bem interessante, tá bom? Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Esse é um texto muito tremendo, irmãos. Nós gastamos muito tempo expondo esse texto. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Esse é um outro benefício. Nós somos salvos do dia da ira, do dia do grande julgamento de Deus sobre a humanidade. Entendeu? Quando aquele dia chegar, nós estaremos tranquilos. Não estou dizendo que nós não seremos julgados, só estou dizendo que nós estaremos tranquilos, porque a nossa condição é de alguém que pertence ao Senhor, entendeu? Porque, aí ele vai dizer, se nós, quando inimigos, nós somos reconciliados, mediante a morte do seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida ou em sua vida, que esse, eu creio que seja esse o sentido no original. Salvo na vida de Cristo, tá? O capítulo 6 vai falar bastante sobre isso. Bom, querido, aqui ele estabelece a doutrina, ele prova que a doutrina não é uma invenção dele, não é alguma novidade, tá? Ele fala dos benefícios dessa doutrina, entendeu? E a doutrina, irmãos, da justificação pela fé, algumas pessoas quando pensam nela apenas como alguém recebendo o perdão de Deus. Deus me perdoou. Irmãos, se a doutrina da justificação pela fé fosse só o perdão de Deus, isso não teria muita vantagem para nós, entendeu? Porque pense no seguinte, imagine que Deus chegue para você e diga assim, olha, teus pecados, todos eles, de hoje para trás, tudo está perdoado, tu não tem mais nada, nenhum débito comigo. Agora, viva sem pecado. O que vai acontecer conosco? Nós vamos voltar para a mesma situação, entendeu? A doutrina não diz só que nós somos perdoados. A doutrina diz, querido, que nós somos vestidos com a justiça de Cristo. Eu lembro que quando eu estava fazendo a recapitulação do capítulo 6, começando no capítulo 6, eu falei sobre isso, né? Imagine que você tem uma conta, um débito gigantesco, e por mais que você se esforce, você jamais conseguiria pagar. Aí alguém vem e diz assim, olha, eu vou pagar a tua conta. Só que pagou a conta e você continua na pindaíba do mesmo jeito, entendeu? Você não tem mais aquela conta. Mas e o futuro? Como é que você vai viver? Cristo faz o seguinte, ele não só paga a conta passada, como ele faz um depósito na nossa conta que garante o futuro. Isso é justificação pela fé, irmãos. Os nossos pecados foram perdoados e há provisão para todos os pecados que serão cometidos na frente, entendeu? Isso é justificação pela fé. Tudo é esquecido, tudo é perdoado por causa do sacrifício de Cristo. Isso é a primeira parte do capítulo 5. Aqui há uma coisa que é, assim, de uma grandeza, irmãos, que a gente não consegue explicar. Na segunda metade desse capítulo 5, Paulo faz uma coisa assim muito, muito interessante. Novamente, irmãos, inspirado por Deus, pelo Espírito de Deus, ele vai tratar de algo
fundamental. Porque, veja, o assunto ainda é a justificação pela fé, tá bom? E os seus benefícios, só que isso agora vai ser visto por uma perspectiva diferente. Paulo tinha enfatizado, querido, ao extremo, o fato de que todos nós estávamos debaixo da ira de Deus. Mas ele não tinha dito exatamente como isso tinha ocorrido. É bem interessante, irmãos. Olha só. Quando a gente ouve a conclusão de Paulo sobre essa situação diante de Deus, Romanos 3, versículo 9 até o 12, ouça e me diga o que te vem à mente quando você ouve isso aqui. Olha só. O que se conclui? Todos nós, temos nós alguma vantagem? Não, de forma alguma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Agora preste atenção. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Quando a gente pega esse texto e junta com o capítulo 2 e com o capítulo 1, da descrição do homem debaixo da ira de Deus, o que nos vem à mente, na verdade? Que nós estamos debaixo da ira de Deus por causa dos nossos pecados. É isso que nós entendemos, entendeu? É isso que Paulo ensinou até aqui, irmãos. Agora, na segunda metade do capítulo 5, ele vai tratar da mesma coisa, porém, querido, por uma perspectiva completamente diferente, irmãos. Aqui, ele diz que a causa suprema da nossa situação debaixo da ira de Deus não é os nossos pecados, é Adão. Por causa de Adão e do pecado de Adão, nós já nascemos debaixo da ira, condenados à ira. Entende? Da mesma forma, como ele vai dizer que a nossa salvação, entendeu? Agora está em Cristo. É por causa do sangue de Cristo. Ele vai traçar um paralelo entre uma vida em Adão e uma vida em Cristo. É isso que ele vai fazer, irmãos. É muito curioso. Olha só, começando aqui no versículo 12, 5:12, ele diz assim: portanto, assim como por um só ser humano, Adão, tá bom? Entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. O que Paulo está dizendo aqui, querido, é que, veja, quando ele diz que toda a humanidade pecou, ele não está falando aqui exatamente, e a intenção dele aqui não é apontar para as nossas obras, para os nossos pecados. Por que a morte veio sobre toda a humanidade? Porque toda a humanidade já nasceu em pecado. Toda a humanidade já nasceu condenada debaixo da ira de Deus. Por quê? Por causa do pecado de Adão. Nós gastamos muito tempo expondo isso aqui, irmãos, mostrando essa realidade. O pecado de Adão, querido, trouxe condenação sobre todo ser humano que já nasceu nessa terra ou que ainda vai nascer. Aqui a gente volta para aquela coisa. Aqui nós temos uma coisa interessante. Quando a gente pensa numa criança, né, e eu sei que esses assuntos são muito controversos, dá muito debate, né? Mas quando você pensa numa criança, querido, algumas pessoas dizem assim, olha, a criança não vai para o inferno. A criança não... Fica dessa discussão toda. Quando a pessoa faz isso, irmãos, ela esquece que uma criança já nasce em pecado. O ensino bíblico, querido, é que quando uma criança nasce, ela já nasce debaixo da ira de Deus e ela já nasce sentenciada ao inferno. Por causa de quê? Por causa do pecado. Esse é um ensino, irmãos. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se não fosse esse o padrão de Deus,
a régua de Deus sobre a humanidade, então não haveria salvação, não haveria esperança para a humanidade, porque assim como nós nascemos condenados a debaixo da ira de Deus por causa do pecado de Adão, irmãos, da mesma forma, nós seremos salvos por causa da obediência de Jesus Cristo. Se eu anulo a ideia de que eu já nasço sentenciado por causa do pecado de Adão, então não tem como haver salvação em Cristo, irmãos. Se usa um termo na teologia que diz que nós estávamos nos lombos de Adão, lá no Éden, entendeu? E o pecado dele é o nosso pecado. Nós somos culpados daquele pecado. Mesmo que ele não tenha feito nada, nós somos culpados. E isso só é interessante, querido, porque quando a gente entende isso, nós entendemos salvação por meio de Jesus Cristo, que é a parte mais difícil da Bíblia. E por mais que a gente ensine e fale, as pessoas têm dificuldade de compreender que a nossa salvação não é por causa das nossas obras. A nossa salvação é por causa de Jesus Cristo, daquilo que ele fez. Olha o versículo 17, irmãos. Se a morte reinou, veja, irmãos, olha só, se a morte reinou pela ofensa de um e por meio de um só, no caso Adão, por causa do pecado dele, a morte reinou sobre a humanidade toda, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um, a saber, Jesus Cristo. Agora o versículo 12, o versículo 18, deixa eu colocar algo para você que o jogo seja interessante. Olha, quando Paulo começa o versículo 12, ele abre aqui uma espécie de paralelo, uma comparação que ele não fecha no versículo 12. Olha o que ele diz, olha, portanto, veja, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade por causa dos pecados. Esse assim também aqui não bate, querido, não está fechando o assim como do versículo 12. Ele está abrindo um paralelo, mas ele não fecha esse paralelo. Ele vai fechar esse paralelo, e eu gastei muito tempo ensinando isso a vocês. Ele vai fechar esse paralelo no versículo 12. Porque no versículo 12 nós temos as duas realidades postas uma ao lado da outra. Olha como é que fica. O versículo 12, querido, é uma repetição do versículo 18. É uma repetição do versículo 12, só que agora fechando essa comparação, esse paralelo que ele faz lá. Olha só. Portanto, veja como ele vai dizer a mesma coisa. Portanto, assim como por uma só ofensa, o pecado de Adão, veio o juízo sobre todos os seres humanos para condenação, é isso que é dito lá no versículo 12, tá bom? É exatamente isso. Só você ler, irmãos. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, pois todos pecaram. Então, todos estão debaixo de condenação. Todos vão sofrer essa condenação por causa do pecado de Adão. Ele diz a mesma coisa aqui. Assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para condenação, é o que é dito no versículo 12. Agora sim, irmãos, ele vai fechar isso. Ele vai fechar esse paralelo, tá bom? Ele vai fechar essa comparação. Assim também, por um só homem, tá vendo? Por um só homem entrou o pecado. Agora também por um só ato de justiça de um homem, que é Jesus Cristo, veio a graça sobre todos os que estão em Cristo para a justificação que dá vida. Assim como toda a humanidade está condenada por causa do pecado de Adão, assim também, por um só ato de justiça, todos os que estão em Cristo serão perdoados, receberão vida. O versículo 19, ele só explica isso, porque como pela desobediência de um homem muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um, muitos se tornarão justos. Irmãos, isso é simplesmente, eu diria que isso aqui é o suprassumo do ensino bíblico a respeito da salvação. Ou Paulo, ele trata dessa forma, ou eu estou em Cristo, ou eu estou em Adão. É assim que ele divide a humanidade. Se você pegar lá o texto, no começo, a humanidade foi dividida entre judeus e gentios. Aqui ele estabelece.
A humanidade agora é dividida, porque lá, tanto judeu como gentil, está todo mundo perdido. Aqui não. Ele está dividindo a humanidade entre aqueles que são salvos e aqueles que estão perdidos, condenados, entende? Então, ou nós estamos em Adão, ou nós estamos em Cristo. Sabe, querido, uma das características mais fascinantes em Paulo, principalmente nessa carta ao Romano, querido, era a capacidade de ele se antecipar, eu já disse isso, a possíveis equívocos a respeito do ensino, daquilo que ele estava ensinando. Paulo era muito intenso, irmãos, naquilo que falava. Ele é o típico homem apaixonado, entendeu? O ensino dele é transmitido com muita paixão. Aqueles que ouvem ou o amam ou o odeiam, entendeu? Não tem um espaço para o meio termo nesse negócio aqui. Ou você ama Paulo por causa da sua pregação, ou você o odeia por causa da sua pregação. Eu diria que isso caracteriza como um pregador, irmãos. Aquele pregador que fica tentando agradar todo mundo, gregos e troianos, ele nunca vai agradar ninguém. Ou você ama o pregador porque ele prega apaixonadamente, ele prega a verdade, ou você o odeia por causa disso. Estava ouvindo o pastor Ricardo lá na Nova Aliança, lá em Imperatriz, né? Pastor, o senhor não está muito negativo nas suas pregações, não? Está mudando, na verdade. Porque está pregando Apocalipse lá para a igreja, entendeu? E a mensagem dura, na verdade. Sabe o que nós temos aqui, querido? Há uma mudança aqui, querido. Nessa sessão, acontece aqui uma mudança aqui, do versículo 12 até o 19, que poderia levar alguém, querido, a ouvir. Imagine alguém estar ouvindo lá Romanos 5, do 12 até o 19. Essa carta está sendo lida para a igreja e tem lá judeus ouvindo a leitura da carta, a explicação. E de repente, querido, quando Paulo pega a situação toda que ele já descreveu em termos de obras e tudo, né, das nossas obras, e ele sintetiza isso tudo, ele elabora a sua argumentação de uma forma que diz assim, olha, ou você está em Cristo, ou você está em Adão. Se você está em Cristo, você está condenado de parte de Deus por causa do pecado de Adão, e é lógico, agora por causa dos seus pecados também. Mas se você está em Cristo, você está perdoado, entendeu? Essa leitura, querido, faz com que o judeu levante uma questão. E qual é a questão? É que parece que Paulo agora, na sua pregação da justificação pela fé, ele deixou de lado a lei. Ele esqueceu da lei. Ou Cristo ou Adão. E o judeu pergunta, e a lei no meio disso tudo? Como é que fica? Está anulando a lei? Porque, não sei se vocês sabem, querido, mas essa era uma das acusações, talvez uma das principais acusações contra o ministério de Paulo, de que ele não acreditava na lei, entendeu? Então ele imagina alguém levantando esse questionamento a respeito da lei. E é por causa disso que, finalizando o capítulo, ele volta para a lei, irmãos. E ele vai tratar disso de uma forma magistral. Versículo 20 e 21. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Se eu sou um judeu, eu diria, era melhor ter ficado calado do que ter perguntado algo sobre... Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, para que a ofensa crescesse, para que ela se manifestasse mais ainda, né? Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Mas onde abundou o pecado, por causa da lei, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Querido, isso aqui, irmãos, esse é um temazinho muito delicado. Nós temos duas coisas aqui, querido, que foi problema para Paulo naquela época, é problema para a igreja durante todos os seus mais de 2000 anos de história, irmão. Lei e graça. A incompreensão, os equívocos que são levantados por causa dessas duas palavrinhas aqui, entendeu? E daquilo que elas representam, na verdade, querido, é algo tremendamente assustador, irmãos. E aí, novamente, irmãos, quando Paulo diz isso, ele sabe que alguém vai levantar de novo e dizer, Paulo, ei, espera só um minutinho aí. Você não acha que esse ensino é perigoso?
Veja, irmãos, vou abrir aqui, vou abrir no meu tablet aqui. Romanos 6. Ó, é óbvio que esse questionamento viria, irmãos. Romanos 6:1. O que Paulo disse? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. O que se espera de alguém que ouve isso? É lógico. Está aqui a pergunta, irmãos. É uma consequência lógica, entendeu? Lógica. O que diremos então? Se onde abundou... Assim, o pecado se manifestou aqui. E porque o pecado se manifestou aqui, a graça veio abundantemente para cobrir esse pecado. Vamos colocar dessa forma. Então alguém perguntaria, vamos então permanecer no pecado para que a graça continue superabundando? A ideia é, irmãos, veja, é lógico que um crente pode pensar dessa forma, assim como quando a gente ensina sobre graça, eu já disse isso a vocês, né? O Lloyd Jones fala sobre isso, Philip Yancey fala sobre isso, Charles Swindoll fala sobre isso. Quase todos os grandes autores que falam sobre graça, eles falam do perigo da mensagem. Na verdade, eles dizem o seguinte, olha, se a sua mensagem a respeito da graça não der margem para alguém que está te ouvindo pensar que é possível viver na prática do pecado e que está tudo bem, então a tua mensagem não é uma mensagem de graça. Porque é isso que está sendo dito aqui, olha. Quer dizer, então, Paulo, que a gente pode, na verdade, o nosso pecado vai dar uma ajudinha para Deus, né, para que Ele possa manifestar cada vez mais a graça. Porque a pergunta diz respeito a isso. Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Para que a graça continue se expandindo? Entende? Aqui nós temos, querido, são dois equívocos, irmãos. E eu digo a vocês... E aí, eu quero que você entenda contexto. Paulo, por causa dos versículos 20 e 21, ele escreveu o capítulo 6 para explicar essa questão do pecado, tá? A incompreensão da graça, entendeu? E ele escreveu o capítulo 7 para tratar da incompreensão da lei. Porque veja o que ele diz aqui: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. A ideia é, então a lei está promovendo o pecado? É isso? Se a lei veio para avultar a ofensa, para avultar o pecado, então qual é a finalidade da lei, na verdade? Ela é perversa? Vai ser dito aqui no versículo 7, entendeu? Ela não é boa? Então, se ela é boa, por que ela está aumentando o pecado, na verdade? E ele escreve esses 2 capítulos, querido. A argumentação a respeito da justificação pela fé, para que ele abre uma espécie de parêntese. No capítulo 6, ele explica a incompreensão da graça, a ideia de que a graça é um passaporte para o pecado, entendeu? Porque o meu pecado não vai ofender a Deus, o meu pecado vai ajudar a Deus a ser mais gracioso ainda. E depois ele trata da lei no capítulo 7. Qual é a finalidade da lei dada por Deus na vida do crente? Irmãos, isso é algo assim simplesmente tremendo demais. São os 2 maiores problemas da igreja até hoje. Quando a gente fala da graça ou da incompreensão da graça, nós falamos de uma coisa chamada antinomianismo. É a ideia anti, né, contra ou oposição, e nomos, lei, anti-lei, contra a lei, ou uma oposição à lei, entendeu? Então, dá a ideia de que o crente, uma vez que ele foi salvo pela graça, uma vez que ele foi justificado pela fé em Cristo Jesus, ele é livre para viver como se não existisse lei. Ele pode fazer o que bem quiser, porque a doutrina da justificação pela fé diz que nós não somos salvos pelas nossas obras. Bom, nós também não perdemos a salvação por causa das nossas obras. Então, se é assim, vamos viver de qualquer jeito, já que a gente não vai perder salvação.
Se eu sou salvo, eu posso fazer o que quiser e continuo salvo, porque a minha salvação ou a perda da minha salvação não diz respeito ao que eu faça ou ao que eu deixo de fazer. O nome disso é antinomianismo. Paulo trata disso, irmãos, no capítulo 6. Olha só, querido, olha isso. Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? E olha a resposta de Paulo. De modo nenhum. De modo nenhum. É um pensamento tão absurdo, querido. Isso aqui no grego tem um sentido assim de... quase que se fosse um choque, né? Assim, mais ou menos assim, Deus me livre de pensar algo dessa natureza. Isso não existe, na verdade. Por quê, querido? Porque aí Paulo estabelece. Como viveremos no pecado? Nós, porque já morremos para ele. Então, quem pergunta isso é porque não entendeu a doutrina da justificação pela fé. Porque a doutrina da justificação pela fé diz, querido, que eu morri com Cristo. É por isso que eu sou salvo. Paulo passa a explicar isso, irmãos. Gente, é uma coisa assim, simplesmente... Para quem gosta de uma boa argumentação, irmãos, eu sei que ninguém deve estudar a Bíblia por causa disso, ninguém deve ouvir a pregação da Bíblia por causa disso, mas para quem gosta de uma boa argumentação, irmãos, é um negócio assim bem interessante, né? Paulo estabelece aqui, querido, aquilo que nós chamamos de a doutrina da união, da nossa união com Cristo, né? Ele estabelece isso no versículo 26, no versículo 3, na verdade, do capítulo 6. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados em sua morte, nós somos inseridos em Cristo Jesus. Daí a doutrina da nossa união com Ele. E a doutrina da união nossa com o Senhor Jesus Cristo diz que aquilo que aconteceu a Cristo é atribuído a nós. Aí Paulo vai falar aqui, Cristo morreu, nós morremos com Ele. Ele foi sepultado, nós somos sepultados com Ele. Ele ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele, querido. Essa é a doutrina que combate essa ideia de que o crente pode viver da forma como bem entender e está tudo bem. Não. Como um crente pode continuar na prática do pecado se ele já morreu para o pecado? É isso que Paulo está dizendo. E depois, irmãos, vem o capítulo 7. E aí Paulo trata da lei. Eu queria te mostrar uma coisa, só para encerrar aqui, irmãos. A gente não, eu vou até fechar isso aqui porque eu planejei falar tanta coisa, mas o tempo já foi embora e eu vou largar isso aqui de mão, tá bom? Só para você ter uma noção do porquê o capítulo 7 foi escrito. Na verdade, querido, se você pegar esse versículo que eu li aqui, o versículo 20, que a lei veio, versículo 20, não foi que eu falei aqui? 6, 5 na verdade, vamos lá. 5, finalzinho aqui, sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Agora você pega, por exemplo, 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Como assim? Irmãos, vocês não estão debaixo da lei, mas da graça. Novamente, a pergunta é, para que serve a lei? Por que Deus nos deu a lei, na verdade? Qual é a finalidade da lei para a vida do cristão? É por isso, querido, que o capítulo 7 foi escrito. No capítulo 7, irmãos, a gente vai ver duas coisas interessantes. Pulando aqui os versículos de 1 a 6, tá? Não vou me tocar neles aqui agora. Quando a gente chega do 7 até o versículo 13, até o 14, até o 13, nós temos Paulo, ele escreve como se ele estivesse falando dele no passado, tá bom? Olha só, eu não teria conhecido o pecado, outrora sem lei eu vivia, e ele vai, por meio de uma coisa boa, causou minha morte, está falando do pecado, entendeu? Da lei. Então ele se refere, a impressão que ele tem é que ele está se referindo a ele mesmo como se estivesse do passado. Quando a gente chega do 14 em diante, ele se refere a um homem, e agora no presente, não é mais passado, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Porque ele vai falando de si mesmo, vejo nos meus membros outra lei guerreando contra a lei da minha... Então, nós temos duas referências aqui. Um homem que está no passado, se referindo à lei,
e um homem no presente se lamentando porque ele não consegue viver aquilo que ele acha que deveria viver. Ele tem uma espécie de lampejo, ele entendeu o sentido da lei, o real sentido da lei, mas ele não consegue corresponder a isso. Quando ele tenta fazer aquilo que ele acha certo, ele encontra uma lei dentro dele que não o permite fazer, entendeu? Então ele vive se lamentando a ponto de ele gritar: olha, miserável homem que sou, quem me libertará do corpo dessa morte? Esses versículos, querido, eles vão ser trabalhados pela gente de uma forma que nós tenhamos uma compreensão, primeiro, do papel da lei, e entenda isso. O que Paulo está preocupado aqui é com a lei, é com o papel da lei, é com o propósito da lei, porque Deus deu a lei ao povo, entendeu? E em paralelo, como Paulo usa aqui, é como se ele personalizasse, entendeu? Primeiro, um homem no passado, compreendendo a lei, e depois um homem no presente, porque compreendeu a lei, não consegue viver à altura da lei. E ele se lamenta. É um cara que está aprisionado pelo pecado porque ele não consegue. Tipo assim, ele sabe o que tem que fazer, mas ele não consegue fazer. E aí que entra as discussões, entendeu? Aí que entra os debates e tudo mais. Nós vamos tentar fugir disso, querido. Apenas eu pretendo trazer as teorias principais a respeito disso, mas eu não vou me ater a essa questão. Meu negócio é tentar compreender a função da lei e porque Deus deu a lei, entendeu? É lógico. Repetindo, adiantando, querido, Paulo não está falando aqui de uma pessoa regenerada, mas também não está falando de uma pessoa não regenerada. Então, de quem ele está falando? Bom, irmãos, vocês vão ter que aguentar. Eu sofri muito com isso. E vocês vão sofrer até eu chegar lá no final, se aguentarem. Porque eu não vou falar, não vou adiantar, viu? Eu só digo a vocês uma coisa, irmãos. É algo grandioso isso aqui. É um entendimento da vida cristã que nós precisamos. Que nós necessitamos, querido. Eu queria muito desafiar vocês a ler. Leia esse capítulo, irmãos. Tente ler, tente entender. Veja o que Paulo está dizendo. Eu vou me desafiar a memorizar todo o capítulo. Eu vou tentar memorizar o capítulo todinho enquanto eu estiver pregando, para que eu tenha sempre ele em mente, que eu possa meditar enquanto eu estiver andando ou fazendo alguma coisa, entendeu? Com a mente desocupada, eu possa meditar. Porque, queridos, uma das nossas maiores necessidades como igreja é a compreender a palavra de Deus. O fato de não compreender a palavra de Deus, querido, nos coloca em situações muito complicadas, sabe? Muito complicadas. Gente que nunca vai viver aquilo que o propósito de Deus para a vida dele, porque falta conhecimento, querido. Falta uma disposição para aprender. Para aprender, irmãos. Eu juro que eu não entendo, querido. Eu estava falando para o colega meu esses dias, eu juro que eu não entendo. Porque tanta dificuldade em querer aprender a palavra, irmãos. Irmãos, eu gostaria muito, eu disse isso para Deus hoje já, eu gostaria muito que eu conseguisse lidar com a oração da mesma forma como eu consigo lidar com a palavra. Eu gosto, irmãos, entende? Eu amo parar para pegar um texto como esse aqui, ler, estudar e ver o que é dito, tentar compreender. Eu acho que isso nos ajuda de uma forma, cara, que a gente não consegue compreender. Você vai, irmão, é muito curioso isso, quando você conversa com as pessoas sobre vida cristã, o entendimento que elas têm. E ao mesmo tempo é muito curioso quando você senta com alguém que você percebe que tem um conhecimento, que lê a palavra de Deus, você percebe muito claramente, querido. Porque o fato de a gente estar lendo ali o tempo todo, isso vai ganhando vida dentro de nós e não tem como na conversa a gente não... É tipo assim, sai naturalmente, entendeu? Você percebe naturalmente que aquela pessoa está lendo ali a Bíblia. Ela faz analogias, ela cita personagem, ela consegue aplicar. É uma coisa muito interessante, irmãos, muito interessante.
Saiba só de uma coisa, irmãos. Vocês lembram que eu preguei sobre isso na virada do ano? Sobre o papel e o poder das Escrituras na vida de um crente, entendeu? O salmista chega a dizer, e ele diz assim, olha, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Ele usa uma analogia muito forte, muito poderosa, irmãos. Pense, querido, luz para os meus pés. Ele está dizendo, olha, sem a palavra eu ando em trevas, eu ando em escuridão, entendeu? É como se eu estivesse tateando sem saber para onde eu estou, mas se eu tenho a palavra de Deus, então eu ando em claridade, clareza, luz, sei lá. O caminho está à vista. E eu não vou me perder, eu não estou mais tateando, eu não vou errar um rumo, eu vou caminhar certo. Por quê? Porque a palavra ilumina o meu andar. Ou então, pense, querido, ainda citando o salmista, no caso, né? Quando ele diz assim, olha, que eu devo meditar na palavra de dia e de noite, né? Porque quem faz isso, quem medita na palavra de dia e de noite, ele é como árvore plantada junto a ribeiras de águas, que dá o seu fruto na estação certa, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Irmãos, daria para ficar meses falando, explicando esses textos bíblicos para nós, querido, a respeito da necessidade do conhecimento. Sem falar, querido, eu vou dizer a vocês, eu acredito realmente, a Bíblia é a palavra de Deus. Quando nós amamos a palavra de Deus e nós a lemos e nós meditamos sobre ela, eu tenho certeza absoluta, querido, que isso agrada a Deus de uma forma que você não consegue imaginar. É porque eu estou dizendo ao mundo espiritual que eu tenho um prazer naquilo que Deus está dizendo à humanidade, naquilo que Deus quer comunicar. Às vezes, da mesma forma, irmãos, quando a gente não lê, eu tenho acesso, eu tenho no celular, eu tenho no tablet, eu tenho no computador, eu tenho ela física na minha mão, mas eu não leio, eu só pego ela quando eu vou para a igreja e só leio quando o pastor lê aqui. Irmão, a mensagem espiritual, a mensagem para o mundo espiritual que nós estamos mandando é, olha, Senhor, você me desculpe, mas eu não estou interessado no que você tem para me dizer. Tem outras coisas mais interessantes para mim. Entende? Daí a necessidade, querido, que nós temos de amar a palavra e de gastar tempo nela. Porque há edificação, irmãos. Há edificação para a nossa vida. Eu queria desafiar vocês. Faça um esforço, para acompanhar. Faça um esforço para acompanhar. Mais ainda, irmãos, mais ainda. Pegue as mensagens gravadas. Ouça depois. Porque eu sei que ouvir só uma vez, é impossível você reter, irmãos. As pessoas já dizem, né? Você não retém nem 10% daquilo que ouve. Você retém muito pouco, entendeu? Ainda mais quando a argumentação é muito elaborada e tem muitos detalhes. Aí, o bom seria que a gente ouvisse aqui, depois baixasse a mensagem no YouTube e continuasse ouvindo, tentando extrair dali realmente aquilo que Deus quer falar conosco. Que Deus gere no nosso coração esse tipo de fome pela palavra, entendeu? Que nos leve a querer conhecer, a aprender de verdade. Não ouvir por entretenimento. Eu ouvi, mas eu saí daqui, não lembro de mais nada, não sei do que o pastor falou. É como se não tivesse serventia nenhuma. Eu só cumpri uma obrigação. Não permita que isso aconteça contigo, irmão. No nome de Jesus, tá bom? Semana que vem, a gente vai mergulhar de cabeça em Romanos 7, tá? E só Deus sabe quando que a gente vai terminar esse capítulo. Só Deus sabe. Deixa eu te adiantar uma coisa. O capítulo 8 de Romanos, irmãos, são praticamente 1.200 páginas de comentário no capítulo 8 de Romanos. São 2 livros e mais uma parte no capítulo 7. É algo assim assombroso, entendeu? Isso aqui até que é rápido. Nós vamos demorar porque vai ser necessário repetir muitas coisas. Repetição para que a gente consiga entender aquilo que vai sendo colocado, tá bom? Bom, vamos nos colocar de pé? Vamos orar ao Senhor. Pai, louvamos o Teu nome, Senhor. Bendizemos o Teu nome. Aprender de Ti, Senhor. Conhecer a Tua palavra deveria ser o nosso maior prazer, Senhor.
nosso maior deleite. Há uma promessa, Senhor, na Tua palavra, de que o Senhor geraria fome no coração do homem. Não de pão, Senhor, não de carne, mas da Tua palavra, Senhor. Meu Deus, que essa profecia nos alcance, Senhor. E que o Espírito Santo gere no nosso coração fome, não de pão, Senhor, não de carne, mas da Tua palavra, no nome de Jesus, Pai. E que uma vez gerada a fome, Senhor, Teu Espírito, por meio da palavra, sacie ela, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.